Oi, gente, tudo bom? Vamos para mais uma live. Dessa vez é uma live internacional, tá? Sobre cura com a Isabel. Peraí que eu vou fixar. Isabel é uma taróloga muito querida. Mudar a cara, né, gente? Que eu mereço. Isabel é uma taróloga muito querida, que mora em Portugal. Ela é portuguesa, na verdade. E eu conheci ela através de uma indicação. Ela já tirou algumas vezes pra mim, porque é assim mesmo. A gente aprende a jogar tarô. A gente... Oi! Oi! Tudo bom? Tudo! Eu estava falando de você. Eu estava falando que você é uma taróloga portuguesa, muito querida, que eu cheguei através da indicação de uma das minhas irmãs. E já tirou tarô pra mim inúmeras vezes. Eu estava falando que, na real, quando a gente joga tarô, muitas vezes a gente precisa ouvir de outra pessoa, né? Porque a gente fica com um olhar ali meio mal intencionado, né? E várias vezes recorri a você já. E uma das coisas que mais me chama a atenção na sua leitura é que você é uma pessoa que tem uma visão muito parecida com a minha, de não existe certo ou errado, não existe um único caminho. Existe, assim, uma orientação, uma projeção, mas no fundo tudo depende do que a gente faz, né? Que é o tal do coaching que você também dá. E aí, primeiro de tudo, eu queria agradecer, Isabel, de você estar aqui com a gente, porque para mim é muito especial você estar fazendo parte disso. Você foi peça-chave aí nesses últimos 4 anos da minha vida, porque várias vezes eu precisei recorrer a você com as minhas ansiedades, com as minhas questões. E eu queria dividir você com o mundo todo. Apesar de eu já indicar você, eu tenho muita aluna portuguesa, eu tenho pessoas que estão aí nessa região da Europa, que fazem aula comigo, e eu sempre que eu tenho oportunidade eu falo, procura a Isabel. Algumas já devem ter chegado até você, né? Porque, enfim, eu indico quem eu confio mesmo, né? Então, conta pra gente, Isabel. Fala um pouco de você, o que você faz, no que você é formada, onde você tá, né? Oi, Jo. Olha, antes de mais, muito obrigada. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela pessoa maravilhosa que tu és também, que ajudas tantas mulheres que, no fundo, às vezes só precisam de ser ouvidas ou só precisam de uma orientação. E sem dúvida nenhuma que agradeço profundamente também por estar aqui. Eu falo um português de Portugal muito correto e muito, às vezes, rápido. Eu vou tentar falar um bocadinho mais devagar para todas as pessoas que estiverem no Brasil consigam, ou os brasileiros espalhados pelo mundo, consigam perceber. E qualquer coisa que eu diga, assim, meio estranho, a Jo depois corrige e ajuda a explicar. Então, a minha experiência tem muito a ver com o olhar para mim e perceber as minhas características e as minhas qualidades. Eu acredito muito que todos podemos fazer cursos e todos devemos estudar e aprender coisas novas, mas sem dúvida que a melhor coisa que nós podemos fazer na vida é conhecermos. Então eu desde muito nova que achava coisas estranhas sobre mim. Não compreendia, via coisas, sentia coisas, não sabia o que aquilo significava e pronto, e aos 15 anos foi o meu primeiro curso nestas áreas, tirei o Reiki. E foi assim a melhor coisa que me aconteceu na vida, foi quando eu aprendi a meditar. Então eu já medito há mais de 20 anos, eu já faço aqui uma data de práticas há muitos anos, e foi nestas descobertas pelo mundo fora que eu decidi depois criar também ferramentas para ajudar outras pessoas. Porque é muito importante nós estarmos curados. Nós nunca estamos totalmente curados, senão já tínhamos partido. Mas é muito importante nós aprendermos a olhar para dentro, a curar-nos, para depois sim podermos ser bons profissionais. E é muito engraçado que eu tenho várias pessoas que eu sigo no mundo, que são os meus coaches também, que são os meus mentores, e aquilo que eu aprendi é que os melhores terapeutas são aquelas pessoas com vidas mais duras, porque são aquelas pessoas que foram ao fundo do poço, que lutaram, que nunca desistiram. E então isso para mim sempre me deu uma grande aprendizagem de
Então deixa lá ver o que é que eu tenho que ir olhar para mim, o que é que eu tenho que ir fazer. E pronto, e depois criei as minhas ferramentas, aquilo que eu faço é aquilo que eu gostaria que tivessem feito comigo há 20 ou 15 anos atrás, é aquilo que eu transformei na minha profissão para poder ajudar as pessoas. Isabel, é bonito você falar isso, porque é exatamente sobre isso essa semana, tá? Porque eu venho de uma depressão há 4 anos atrás, né? Já comentei isso por aqui, vou citar de novo. Às vezes a gente tem a ideia de que depressão é uma coisa que só atinge certas pessoas. E a gente se tira desse grupo, quando na verdade ela atinge quem não está alinhado com o seu processo de cura, com a sua busca, né? Porque a gente se sente num certo momento perdida, desmotivada, e uma coisa leva a outra, a gente acaba saindo do caminho um pouco. O que eu tô fazendo essa semana, além de, obviamente, ser uma semana de gratidão absoluta por todas essas pessoas que passaram no meu caminho nos últimos 4 anos, é o que eu gostaria que tivessem feito comigo há 4 anos atrás, né? Porque eu tenho o tarot como ferramenta há mais de 22 anos já, né? Mas foi só 4 anos atrás, quando eu comecei a catar pistas, ir atrás de uma, ir atrás de outra, até do outro lado do oceano, que eu comecei a pegar as pecinhas do meu quebra-cabeça e começar a me curar, né? De coisas que a gente traz a vida inteira, até de outras vidas, às vezes, né? Para quem acredita nessas coisas. Mas eu não tinha... tem muitas terapias que eu experimentei, que eu estou trazendo aqui essa semana, que eu não tinha nem ideia de que elas existiam. Então, o meu objetivo é esse, é mostrar para as pessoas que existem diversos caminhos. E que não é um só caminho, mas você precisa sentir no seu coração qual você vai percorrer naquele período, né? E assim, obviamente, indicar excelentes profissionais, porque o que tem de charlatão aí, nas terapias integrativas, também, né? É muita coisa. Muita gente que não sabe o que está fazendo ou que não percorreu o caminho, como você falou. Às vezes a gente precisa percorrer o caminho para poder levar alguém junto, para poder depois mostrar qual o caminho, né? Então não é só ser terapeuta de livro, é você ter de fato experienciado o processo, né? E aí, uma coisa me chamou muita atenção, né? Porque a gente estava falando sobre doação, sobre isso, e você falou de um curso de autocura através do Ho'oponopono. E essa semana, a carta que eu tirei como energia da semana tem a ver justo com esse perdão, né? Com esse, inclusive, não só o perdão a outras pessoas, mas o se perdoar também. Porque a gente traz culpas que atrapalham o nosso processo, que a sociedade põe na gente o tempo inteiro, né? Então, explica pra gente como funciona esse processo de autocura. Porque, assim, que a gente tem ferramentas, temos. Que a gente tem profissionais que a gente precisa recorrer, também. Mas é muito de dentro para fora também. É muito da gente querer estar se curando, não é? É, totalmente. Então, o Ho'oponopono, acima de tudo, é um trabalho energético que nos ajuda a trabalhar no nível subconsciente. O que é a maior parte dos terapeutas e psicólogos fazem? Trabalham no consciente. Eu sei que teve este acontecimento na minha vida e isto representou um trauma e por aí fora. E depois as pessoas ficam ali anos a trabalhar nisso e depois pensam que estão curadas e aconteceu uma coisa semelhante e voltou tudo. Então, o Ho'oponopono trabalha energeticamente no nível subconsciente, que é muito mais profundo, que ajuda mesmo a ir ao cerne da questão, quando nós muitas vezes, se calhar, nem sabemos. Podem vir até situações de vidas passadas, não é? Como é que se justifica uma pessoa que se calhar nunca teve contacto com o mar desde que nasceu, ter medo do mar? Não é? Só pode ter uma justificação de uma experiência que a alma teve noutra vida. Então, o Ho'oponopono tem a capacidade de ir trabalhar a um nível mais profundo e tem uma vertente de cura incrível. Qual é o passo muito importante? Todos nós assumimos em demasia excesso de culpa. Nós somos os nossos maiores críticos, estamos sempre a falar mal de nós, estamos sempre a dizer devia ter feito isto, devia ter feito aquilo, e vivemos sempre numa dor tão grande, sempre a falar mesmo mal de nós, sem conseguirmos valorizar as coisas boas que temos.
E quando nós passamos uma vida inteira a fazer isso, nós bloqueamos as nossas partes melhores, a nossa luz, porque todos somos luz. A questão é que ao longo da vida vamos perdendo a nossa luz. Então o que é que acontece com o Ho'oponopono? O Ho'oponopono vai nos dizer que, em primeiro lugar, eu tenho que assumir que eu sinto muito. Eu sinto muito sobre determinada situação ter acontecido, eu sinto muito por eu própria ter causado esta situação na minha vida, eu sinto muito, eu realmente sinto muito por isto que está a acontecer, porque representa que eu tomei conhecimento, é algo que eu tenho consciência que aconteceu, porque nós não conseguimos resolver coisas que não temos consciência, não é? Então eu sinto muito este acontecimento, eu já entrei em contacto e sei que ele aconteceu na minha vida. Depois eu peço perdão, eu perdoo-me, não é? Eu perdoo-me a mim por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu senti, por aquilo que eu me massacrei relativo àquele acontecimento. Não é? Depois disso, eu digo, eu amo-te. Eu amo tanto a mim, eu amo-me a mim própria, mas eu amo a situação, eu amo o acontecimento concreto. Aqui é muito complicado porque as pessoas perguntam, ai, como é que é possível um marido que matou a mulher, como é que é possível alguém perdoar aquela pessoa e dizer eu amo-te? Então nós não estamos a dizer eu amo aquela pessoa que cometeu um crime. Nós estamos a dizer eu amo a aprendizagem que eu tive relacionada com esta situação. E se nós não passamos por esse nível, nós estamos sempre na dor. E eu sei que isto é um assunto muito duro, é muito desafiante para muitas pessoas, mas só conseguimos vislumbrar aqui um bocadinho de luz e ultrapassar a dor quando nós realmente conseguimos amar a situação que nos levou a um grande sofrimento. Isto é uma aprendizagem muito profunda. E depois no Ho'oponopono, o que é que faz aqui a simbiose perfeita desta energia? É a gratidão, não é? Eu sou grata, eu agradeço profundamente por toda esta experiência na minha vida. Então, quando nós trabalhamos energeticamente, e o Ho'oponopono pode ser feito, por exemplo, numa meditação, como mantra, a repetir estas frases, significa que eu estou de forma consciente a querer curar um trauma e a querer resolver algo muito profundo da minha vida. E isto é absolutamente mágico mesmo. O amar a experiência, mesmo quando ela é uma experiência ruim, ela tem muito a ver com o resultado dessa experiência, né? Quem a gente se torna depois dessa experiência, né? E muitas vezes são esses processos mais brutos, mais doloridos, que fazem a gente ser mais lapidado, da gente conseguir tirar coisas melhores ainda, mais força. Aqui no Brasil, não sei se em Portugal vocês têm isso, a gente tem uma frase que fala assim, ela não sabia que era tão forte, até precisar ser forte, né? Então, assim, a gente, na verdade, só reconhece a nossa força, a nossa fé, quando a gente precisa, de fato, ter força e fé, né? E aí, esse lance, essa situação do Ho'oponopono foi uma coisa que entrou na minha vida também há um tempo. E eu comecei a fazer um processo de 21 dias, de repetir, de ouvir a oração original e tal. E é impressionante como, conforme foram se passando os dias, e eu fechava o olho para ouvir isso de olhos fechados, porque eu prefiro cortar o meu sensorial. Então, ou eu estou debaixo do chuveiro, ou eu fecho o olho, eu tento ficar mais em contato com a essência da coisa. Eu comecei a ver pessoas da minha história aparecendo na minha frente. E enquanto eu repetia o sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Então, inúmeras pessoas do meu passado se materializavam na minha frente para eu poder repetir o sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E aí, o interessante, pessoas que às vezes eu nem tinha nenhuma mágoa, que eu não tinha nada, entendeu? Que me trouxesse aquela pessoa na cabeça, mas sempre fica um laço energético, né? Eu mexi na vida dessas pessoas e essas pessoas mexeram na minha vida, né? E certamente, assim como algumas cicatrizes ficaram em mim, algumas cicatrizes ficaram nelas também, né? E aí eu comecei a entender que quando a gente começa esse processo do Ho'oponopono, a gente não precisa que o outro escute a gente perdoando ele. Esse perdão ele precisa acontecer dentro da gente mesmo, né? Eu acho que daí que vem a autocura, né? É você entender que, na verdade, como você se relaciona com aquilo é muito mais importante do que a outra pessoa está pensando que você se relaciona com aquilo. É muito importante o que estás a dizer, porque
As pessoas pensam que é muito difícil parar para meditar, para fazer uma autocura, mas é no duche, é 5 minutos que eu fechei os olhos. E o facto de tu dizeres que eu até pensava que não tinha nada com aquelas pessoas, mas as pessoas surgiram no teu pensamento, significa que realmente alguma coisa foi ali curada naquele momento. E isso é uma bênção, isso acontece realmente quando nós estamos muito atentos a nós. Quando estamos despertos, quando percebemos o que é que temos que curar, quando percebemos qual é realmente o nosso caminho. E o que é facto é que é maravilhoso estarmos sistematicamente todos os dias da nossa vida a fazer um processo destes. Eu acredito que tu sejas muito assim também, como eu penso também na minha cabeça, que é qualquer coisa má aconteceu, eu vou sempre logo procurar o que é que eu tenho a aprender com esta situação que acabou de acontecer, não é? E isso dá todo um novo mundo às pessoas. Porque, infelizmente, nós ainda vivemos numa sociedade, e cá em Portugal é muito fado, muito derrotista, muito para baixo. Então as pessoas ficam muito tempo ali no sofrimento, em vez de pararem para perceber o que é que eu posso aprender com isto. E tudo está a acontecer tão rápido na história da humanidade. Tu falaste aí nos que eu costumo chamar os falsos mestres. E nós estamos exatamente, astrologicamente falando, num período onde muitos falsos mestres vão surgir, então todo o cuidado é pouco, tenham muita atenção, peçam referências, porque está a acontecer realmente uma mudança energética muito profunda. Então, se eu fugir de olhar para mim, se eu fugir de fazer a minha cura interior neste momento da humanidade, eu vou sofrer muito. Porque eu não vou estar preparada para aquilo que está a acontecer. Porque está tudo a acontecer muito rápido e vai ser mais rápido ainda. Então, fazer a minha cura interior significa que eu faço uma análise comigo, eu olho para dentro, eu, em vez de ficar, porque é que o governo não resolve isto, porque é que não dão mais apoios, em vez de ficar nesta energia de revolta e perceber que cada vez mais, e muita atenção a isto, que nós no próximo ano vai ser ainda maior o nível de revolta que a população vai ter. Isto, nós vamos entrar numa energia semelhante àquilo que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, que é os loucos anos, não é? Os loucos anos 20. De repente vai acontecer exatamente a mesma coisa, os loucos anos, não é? São os baby booms, são pessoas que estavam fechadas, vai tudo para as loucuras, para concertos, para tudo, as pessoas estão totalmente descompensadas. Então, o que é que isto significa? Estão todas fora delas próprias. Então, se nós entramos nesse tipo de energia, nós vamos automaticamente ficar perdidos no meio desta loucura toda. Então é fundamental nós todos os dias termos a capacidade, nem que seja, estou a lavar os dentes, deixa-me lá fechar os olhos, respirar fundo, estou num duche, estou no trânsito. Uma das coisas que eu digo às minhas clientes é desliguem as músicas. Porque quando a pessoa fica parada no semáforo, no sinal, dá para perceber alguma coisa, dá para pensar um bocadinho, dá para avaliar qualquer coisa. Então é muito importante nós conseguirmos ter essa capacidade. Isto é algo diário que devemos fazer todos os dias. Bom, para quem está entrando agora, a Isabel, ela também é taróloga, né? E ela é excelente. Então, fazendo um gancho aí no que ela falou sobre como a gente vê aquilo se tornar uma situação melhor, como a gente entende qual é a função daquela tragédia, às vezes, ou aquela coisa ruim acontecendo com a gente, isso já torna aquilo uma situação positiva, né? Só da gente entender o porquê que está acontecendo, qual é a nossa responsabilidade nisso, né? Eu costumo falar muito isso sobre o naipe de espadas, Isabel, porque é um naipe que, num primeiro momento, ele causa calafrio em quem começa a estudar. Sim, né? ainda por cima eu uso, até está aqui ao meu lado, uso o tarô do Osho, que as imagens são horríveis. É pesado. A gente tem umas imagens que, né, tocam assim. Então, no começo, acho que todos nós temos uma certa dificuldade com esse mapa, com esse naipe de espadas, né? Até por ser um naipe muito mental. E, na verdade, é o nosso mental que controla tudo, né? Nossa mente tem um poder incrível. Mas a partir do momento que a gente entende ali o que tirar de bom daquela situação, ele fica um naipe menos dolorido, né? Porque a gente entende, ok, existe um conflito aqui, preciso resolver. Ok, existe um coração partido, mas eu preciso curar. Ok, eu preciso me retirar da situação
para poder respirar, fazer a autocura. Então a gente começa a entender o outro lado do naipe de espadas, que é, ok, o que eu preciso aprender com isso? Como que eu vou ficar melhor depois dele? E aí ele se torna um naipe muito mais agradável, né? Totalmente. E, no fundo, essa devia de ser a nossa aprendizagem perante a vida, não é? Perante uma escuridão, perante que é aquilo que as cartas do Osho são muito escuras nesse naipe, perante uma situação desafiante, o que é que eu tenho a aprender com isso, não é? Exatamente. Agora, Isabel, conta pra gente como o Reiki entrou com 15 anos na sua vida. Acho que o Reiki, a gente aqui no Brasil, a gente brinca de chamar ele de droga de entrada, porque muita gente começa pelo Reiki, ou pela aplicação, ou pelo aprendizado do Reiki, e depois a gente vai indo mais fundo e vai para Theta Healing, barras de axis, frequências de brilho, tarô, enfim, a gente vai indo para outras coisas. Como que o tarô entrou na sua vida? Olha, eu desde muito nova que eu me recordo das cartas normais de jogar que havia lá em casa, nos jantares com os meus pais e com os amigos, que eu brincava com aquilo e faziam perguntas e eu respondia. E o que é facto é que faziam perguntas sobre futebol, sobre eleições, sobre uma data de situações e eu acertava, desde pequenina, com essas cartas normais. Depois, eu, como sempre fui muito intuitiva, sempre fui muito atenta à minha intuição, eu nunca tive necessidade de ter os meus baralhos. Mas houve uma altura da minha vida que eu fui contratada por outra pessoa que era taróloga e as pessoas iam à consulta e achavam muito estranho eu estar a falar com elas e não mostrava nada. Então foi exatamente nessa altura que eu depois comecei a ter vários baralhos para as pessoas ficarem confortáveis com aquilo que eu estava a dizer, porque elas realmente achavam muito estranho, mas ela está a falar disto de onde? Onde é que isto surgiu? E pronto, então mais ou menos de há 10 anos para cá é que eu comecei a ter vários baralhos. Eu sou muito intuitiva, há várias coisas que eu fico ali às voltas, não me identifico, não gosto, não me ligo muito, mas o que é facto é que os baralhos do Osho, como eu trabalho muito com coaching e faço retiros e uma data de situações, como são cartas muito intensas, muito expressivas, são muito bons para fazer em trabalho de coaching também, em trabalhos com grupos, e então eu gosto muito de utilizar o tarot nessas situações, porque realmente tem uma aprendizagem incrível, tem aqui uma cura muito grande, as pessoas duvidam muito das potencialidades e aqui daquilo que é o tarot. Mas o tarot é muito mais do que se nós devemos de ir para um caminho ou não. Eu nunca digo se a pessoa deve ir para um caminho ou não. Eu digo sempre o que é mais importante para si neste momento. O que é que acha que vai aprender com aquele caminho e o que é que acha que vai aprender com o outro. E é sempre a pessoa que faz uma escolha. Porque eu digo muitas vezes e as pessoas até ficam aflitas e assustadas, ainda hoje disse isso a uma cliente. Eu não gosto de trabalhar com a dependência. O que é que isto significa? Significa que existem muitos clientes que querem ficar dependentes de mim ou das minhas respostas ou o que é que seja. E eu digo, eu vou-te ensinar ferramentas para que tu tenhas todas as condições para poderes decidir, mas eu não vou estar lá. Portanto, tu vais ter que ganhar confiança para poder decidir. E acho que isso é realmente o mais importante. Portanto, para mim, o tarot é, olha para a carta. O que é que sentes? O que é que isto te diz? Quais são os teus medos? E é aí nessas alturas que nós fazemos um trabalho muito profundo. Agora, houve alturas, por exemplo, que fiz avaliações políticas, avaliações do futebol, quando foi o Euro 2016 que Portugal ganhou, eu fiz as previsões de todos os jogos. Há uma coisa muito engraçada que em astrologia eu estudei, e que em Portugal estudamos um bocadinho isso, sobre o mapa do Cristiano Ronaldo, e então há uma analogia entre o Cristiano Ronaldo e o Dom Sebastião, portanto que ficou perdido no nevoeiro, então os mapas são semelhantes, e é muito engraçado perceber que é quase como viesse ali o Dom Sebastião do nevoeiro, que ficou perdido em Alcácer Quibir há centenas de anos, e que viesse uma nova pessoa aqui ao nosso país trazer mais luz e trazer mais energia. E pronto, então são muitas coisas que nós conseguimos perceber, avaliar, estudar e ajudar a orientar as pessoas também. É verdade, Isabel. Gente, as lives são curtinhas, porque a minha intenção é que todo mundo possa assistir a qualquer momento e isso fique arquivado
para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa informação que a gente está trocando aqui. Mas eu gostaria de falar que a Isabel está doando um workshop dela de Ho'oponopono para o lar de velhinhos aqui de Blumenau. Então, quem tiver interesse em aprender mais, em fazer esse workshop, eu vou colocar lá nos stories, logo depois da nossa live, o link para as pessoas irem direto para o workshop de Ho'oponopono. É imperdível, gente, porque, na verdade, é o que a gente estava falando aqui. Quando a gente começa a entender o que existe, a acolher como a gente se sente com relação àquilo e perdoar, a gente se torna muito mais forte para todas as outras experiências que vêm na nossa vida. Então, eu acho que é um excelente início de autocura, principalmente para quem não tem condições ainda de investir em outro tipo de terapia, né, Isabel? Porque às vezes as pessoas têm até essa ideia de que a terapia é muito caro, de que não posso priorizar isso. E aí, num dado momento, a gente começa a entender que vale cada centavo. Porque quanto mais a gente investe na gente, né, mais fluidez e mais abundância tem na nossa vida. É o Então, melhor a coisa... investimento da minha vida. Eu digo sempre, é o melhor investimento da minha vida. Eu tive muitos anos a querer muito fazer um curso com o Tony Robbins, e aqueles 1000 € na altura, depois mais ir a Londres, porque ele na altura não vinha a Portugal e não veio entretanto, só vai a Londres. Foi o melhor investimento da minha vida. Custou-me tomar a decisão, custou-me juntar o dinheiro, custou tudo e mais alguma coisa. Mas eu não me arrependo um minuto, porque mudou radicalmente a minha visão da vida. E, portanto, eu estou sempre à procura de novas ferramentas, pessoas, terapia. Eu avalio muito a minha cabeça, mas nós também precisamos de terapeutas. Então, quando eu vejo que há aqui qualquer... Epá, eu estou a bloquear não sei o quê, ligo logo ao meu terapeuta, olha, temos que marcar que eu preciso resolver qualquer coisa. E isto é absolutamente mágico, é sabermos que podemos estar sempre a olhar para dentro, a evoluir, e sem dúvida nenhuma, nem que seja um livro, nem que seja vídeos na internet, nem que seja até posts, não é? Eu escrevo imenso, todos os dias tenho a mensagem do universo, há imensas coisas, e é maravilhoso perceber as pessoas, bom, Isabel não tem noção quanto está a mudar a minha vida com estas mensagens. Então é o podermos seguir alguma coisa que nos inspire, que nos possa ajudar. E como é óbvio, o voluntariado faz parte da minha vida e é com todo o orgulho e com todo o gosto que eu ajudo e que eu ofereço o workshop da magia do Ho'oponopono. É um princípio e vocês podem perceber que realmente as coisas são tão simples, nós é que complicamos. Porque é mesmo muito simples, é repetirmos estas frases para nós, é perceber o que é que eu tenho a aprender com isto. E quanto mais nós percebemos a simplicidade da vida, mais abundantes somos, como tu estavas a dizer. Porque a abundância é mesmo isto, é apenas energia, é apenas sabermos que somos leves, livres, que podemos escolher as nossas causas, que podemos escolher as pessoas importantes da nossa vida, que é muito importante sabermos dizer não. É fundamental, é das aprendizagens mais importantes da vida, que as pessoas vivem ali numa prisão. Digam não para poderem dizer sim a vocês, para se poderem curar, para poderem estar em paz. E então, começar como puderem. E a gente seguir pessoas que inspiram a gente, né? E falo isso porque eu sigo você, acho seus posts incríveis, estão sempre me inspirando. É uma frase, é um texto, é uma imagem. Seguir pessoas que inspiram a gente é muito melhor do que a gente seguir pessoas que façam a gente se sentir culpada, que façam a gente querer se comparar, que façam a gente se sentir menos do que a gente realmente é, porque são realidades diferentes muitas vezes. Então, assim, isso essa inteligência de saber o que a gente está se expondo, a que tipo de estímulo a gente está se expondo, faz parte de autoconhecimento também. É a gente deixar de seguir e bloquear pessoas que são tóxicas, que trazem sentimentos ruins de comparação, e seguir gente que de fato faz a gente elevar a nossa frequência, a nossa vibração, né, Isabel? Olha, dizer é importantíssimo mesmo. Às vezes as pessoas sentem-se culpadas por deixarem de seguir aquela pessoa. Não, pelo amor de Deus, deixem de seguir, bloqueiam, afastem-se, porque há determinadas pessoas que infelizmente só nos fazem mal, não é? E depois é tudo falso.
e nós estamos a trabalhar numa energia de libertação de muitas coisas. A palavra de ordem do próximo ano vai ser autenticidade. Então, se nós na nossa vida quisermos seguir exemplos que são tudo o oposto da autenticidade, nós vamos estar muito mal. Portanto, não tenham medo nenhum de se afastarem de situações, de pessoas que não trazem nada de novo. As Kardashians da vida e essas coisas todas, é o que é, que sejam muito felizes. Mas o que é que vocês aprendem com isso? Muitas vezes sentimos mal, porque não têm aquela cintura, porque não têm aquele dinheiro, porque não têm aquela roupa, porque... E não faz sentido nos tempos em que vivemos, ainda vivemos nessas prisões mentais, porque isto são mesmo prisões mentais. Então vamos nos libertar disto e vamos realmente focar nos sítios e nas pessoas que nos inspiram verdadeiramente pela autenticidade e pela verdade. Perfeito, Isabel. Olha, gratidão por você ter aceitado participar dessa minha semana de aniversário. E fica aqui a dica, gente, para quem mora para lá, para quem mora para cá. A Isabel tem um monte de cliente brasileira também. Experimentem e façam um workshop do Ponopono por vocês e pelos velhinhos que a gente vai estar doando o valor. Não é isso? Um beijo enorme para você, Isabel. Só gratidão. Que a gente esteja junto em breve, porque agora eu tô com o meu passaporte português aqui, hein? Saiu de vez. Passaporte, cartão cidadão, tô prontinha já para ir para aí. Que bom, serás muito bem-vinda. A gente se encontra em breve. Um beijo grande para você. Um beijinho.